Notícias da Igreja Católica. De setembro de 2023, hoje é dia de São Nilo. Papa Francisco recebe em audiência a nova presidência do CELAM. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. O presidente do CELAM, Dom Jaime Spengler, em entrevista ao Vatican News, disse que a audiência com o Santo Padre foi um momento de encontro marcado pela acolhida e, sobretudo, pela disposição dos membros do CELAM em colaborar com o ministério do Papa Francisco. Dom Jaime afirmou que os bispos foram ouvidos pelo pontífice sobre as alegrias, esperança e também as angústias do continente latino-americano e caribenho. Trouxemos alguns aspectos da Assembleia Eclesial que nós, como continente, estamos experimentando ao longo dos últimos tempos. Isso certamente traz expectativas sobre como dar continuidade a este trabalho. Ao falar sobre as atividades apenas iniciadas da nova presidência, Dom Jaime destacou que este é um momento de aprendizado com o objetivo principal de compreender bem a missão do CELAM. Fazemos votos, claro, sustentados e orientados por aquilo que o Santo Padre pede de nós, de ser uma presença cada vez mais efetiva e afetiva junto às conferências episcopais que compõem o continente latino-americano e caribenho. Com essa disposição, desejamos avançar. Ao concluir, o atual presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe destacou que, após o encontro com o Papa, o desejo é seguir em frente, apoiados pela fé. Certamente é o Espírito que anima, orienta, sustenta e inspira a Igreja. É também esse Espírito que nos sustenta, enquanto presidência, a cumprir o que a Assembleia Geral solicitou de nós para o próximo quadriênio, disse Dom Jaime Spengler. Notícias da Igreja Católica. Papa disse em audiência com a Associação Italiana: somos seres humanos e não máquinas, pessoas únicas e não peças de reposição. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro, a Associação Italiana de Mutilados Inválidos do Trabalho, em ocasião do 80º aniversário da associação, fundada em 1943, ano decisivo para a Itália na Segunda Guerra Mundial. O Santo Padre iniciou o discurso evidenciando a importância dos trabalhos realizados pela associação, que continua a ser importante e muito atual. Vocês deram os primeiros passos nesse contexto, o que nos lembra que todo conflito armado traz consigo multidões de pessoas com deficiência ainda hoje e que a população civil sofre as consequências dramáticas da loucura que é a guerra. Terminado o conflito, os escombros permanecem, mesmo nos corpos e nos corações, e a paz deve ser reconstituída dia após dia, ano após ano, através da proteção e promoção da vida e da sua dignidade, começando pelos mais fracos e desfavorecidos. Obrigado, em primeiro lugar, pelo que continuais a fazer pela proteção e representação das vítimas de acidentes de trabalho, das viúvas e dos órfãos. Obrigado por manterem um elevado nível de atenção à questão da segurança no local de trabalho, onde ainda ocorrem muitas mortes e acidentes, disse o Pontífice, ao expressar sua gratidão pelas iniciativas promovidas pela Associação Italiana, que visa melhorar a legislação civil relativa aos acidentes de trabalho e a reintegração profissional das pessoas que se encontram com necessidades especiais. Trata-se não só de garantir os devidos cuidados de bem-estar e de segurança social para aqueles que sofrem de formas de deficiência, mas também de dar novas oportunidades às pessoas que podem ser reintegradas e cuja dignidade exige ser plenamente reconhecida, falou o Papa. Francisco recordou que muitas vezes o trabalho desumaniza, em vez de ser um instrumento com o qual o ser humano se realiza. Colocando-se à disposição da comunidade, torna-se uma corrida exasperada pelo lucro. As tragédias começam quando o objetivo não é mais o homem, mas a produtividade. A segurança no trabalho é como o ar que respiramos. Só percebemos a sua importância quando tragicamente falta, e é sempre tarde demais, acrescentou o Pontífice. Francisco trouxe como exemplo a parábola do bom samaritano e disse que no mundo do trabalho às vezes acontece exatamente assim. Continuamos como se nada tivesse acontecido, entregues à idolatria do mercado, e sublinhou: não podemos habituar-nos aos acidentes de trabalho, nem resignar-nos à indiferença perante os acidentes. Não podemos aceitar o desperdício de vidas humanas.
Ao citar um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, o Papa disse que o corpo é templo do Espírito Santo e isso significa que, cuidando das suas fragilidades, damos louvor a Deus. A humanidade é, portanto, um lugar de culto e o cuidado é a atitude com a qual colaboramos no próprio trabalho do Criador. Isso nos ensina a fé cristã. A centralidade da pessoa como templo do Espírito Santo não conhece desperdício, compra, venda ou troca da vida humana. Não se pode, em nome de um lucro maior, pedir muitas horas de trabalho, diminuindo a concentração ou pensar em contabilizar formulários de seguros ou pedidos de segurança como despesas inúteis e perda de rendimentos. O Santo Padre enfatizou que a segurança no trabalho é parte integrante dos cuidados pessoais, porém muitas vezes são difundidas formas que vão na direção oposta e que, em uma palavra, podem ser chamadas de lavagem de cuidados. De acordo com Francisco, isso acontece quando empresários ou legisladores, em vez de investirem em segurança, preferem limpar a consciência com alguma ação benéfica e assim colocam a sua imagem pública acima de tudo, tornando-se benfeitores na cultura ou no esporte, tornando acessíveis obras de arte ou edifícios de culto, mas não prestando atenção ao fato de que, como ensina Santo Irineu de Lyon, doutor da Igreja, a glória de Deus é o homem vivo. Esse é o primeiro trabalho, cuidar dos irmãos e irmãs. A responsabilidade para com os trabalhadores é uma prioridade e a vida não pode ser vendida por qualquer motivo, especialmente se for pobre, precária e frágil. Somos seres humanos e não máquinas, pessoas únicas e não peças de reposição, completou o Papa. O Pontífice concluiu seu discurso encorajando a associação a seguir em frente na realização deste nobre compromisso pelos mais frágeis e na missão de levar a sociedade a compreender que o ser humano vem antes do interesse econômico. Cada pessoa é um dom para a comunidade e mutilar ou incapacitar pelo menos um deles prejudica todo o tecido social, exortou Francisco. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco pediu que os jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude mantenham viva a recordação daquilo que viveram, o evento que aconteceu de 1º a 6 de agosto em Lisboa, Portugal. Não a anestesiem, não a coloquem num álbum de memórias passadas, disse o Papa. Ainda se lembram da jornada ou não? Perguntou o Papa Francisco em vídeo divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé. É uma recordação que não pode ficar numa embalagem ou em um álbum de fotos. É uma recordação viva e vocês têm que mantê-la viva, disse Francisco. É como se mantém uma coisa... E como se mantém uma coisa viva? Perguntou o Papa. Transmitindo-a, respondeu. O Papa Francisco encorajou os jovens a dar aos outros o seu testemunho, como uma família que se mantém viva através dos filhos. E vocês, a recordação do que viveram na jornada, mantenham-na viva, não a anestesiem, não a coloquem num álbum de memórias passadas, disse Francisco. Notícias da Igreja Católica. Dialogar com alguém que nos ofendeu é um processo que requer verdadeira coragem, disse neste domingo o Papa Francisco ao refletir sobre o tema da correção fraterna. Na leitura do Evangelho deste domingo, Mateus 18, 15 e 20, Jesus diz: se o seu irmão pecar contra você, vai e conte-lhe a culpa dele entre você e ele somente. Se ele te ouvir, você conquistou seu irmão. A correção fraterna é uma das mais altas expressões de amor e também a mais exigente porque não é fácil corrigir os outros, observou o Papa ao falar aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro de uma janela do Palácio Apostólico. Quando um irmão na fé comete uma falta contra você, você, sem rancor, ajude-o, corrige-o, ajude a corrigir. O Papa condenou a fofoca ou tagarelice que não é certa e não agrada a Deus. Ele chamou a fofoca de uma praga na vida das pessoas e das comunidades porque traz divisão, traz sofrimento, traz escândalo e nunca ajuda a melhorar, nunca ajuda a crescer. A correção fraterna, por outro lado, é um processo que nos permite ajudar a outra pessoa a entender onde ela está errada. E faça isso para o bem dele, superando a vergonha e encontrando a verdadeira coragem, que não é falar mal, mas dizer as coisas diante dele com mansidão e bondade, disse o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. A Caritas Internationalis trabalha para prestar ajuda e apoio imediato às pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu Marrocos e que deixou mais de 2.000 mortos até agora. Por volta das 23 horas, hora local, de sexta-feira, 8 de setembro, foi registrado um sismo de magnitude 6,8 nas montanhas do Alto Atlas, com profundidade de 18 quilômetros
km. Segundo as autoridades, é o movimento sísmico mais forte desde 1900. No seu site, a Caritas diz que está em comunicação contínua com a Caritas Marrocos e com a sua sede em outras partes do mundo. Juntos estamos empenhados em fazer avaliações e coordenar uma resposta abrangente nas próximas horas e dias, diz o comunicado. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.